Olá, galera do sexto ano! Chegamos à nossa quarta videoaula. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, iremos aprender o que é uma frase, uma oração e um período. Ah, prof, frase e oração são a mesma coisa. Nada disso. Vamos aprender. Toda palavra que usamos para nos comunicar com alguém é uma frase. Vejam os exemplos. Fogo, cuidado, silêncio. Ué, são frases? São sim. Para ser uma frase, basta possuir sentido completo. Quando ouvimos ou lemos essas frases, compreendemos o significado, certo? Então, são frases. A frase pode ter ou não verbo. As do exemplo são chamadas de frases nominais, pois não possuem verbo. As frases verbais são as que possuem verbos. Exemplos: pegou fogo, tenham cuidado, façam silêncio. Entenderam? E oração? O que é uma oração? A oração é um enunciado que se forma em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Mas o que é uma locução verbal? É quando você tem mais de um verbo juntos, sendo um auxiliar e o outro verbo principal, mas apenas uma função, beleza? Vejam na imagem. A loja hoje vendeu bem. Temos um enunciado em torno do verbo vendeu. E em ele tinha saído de casa, temos um enunciado em torno da locução verbal tinha saído, onde tinha é o verbo auxiliar e saído o principal, certo? Peraí. Então, oração é a mesma coisa que frase verbal? Não. Vejam o exemplo. Ele pediu que colaborássemos. Temos os verbos pediu e colaborássemos. É uma frase verbal? Sim, é. Tem sentido completo? É uma oração? Também, pois é um enunciado em torno de verbos. Porém, vejam abaixo. 1. Ele pediu. E 2. Que colaborássemos. E agora, sexto ano, são frases? Não. Por quê? Porque não possuem sentido completo. Mas são orações? Sim, são, pois as orações não precisam de sentido completo. Entenderam? E período? Período é o conjunto de orações. O período precisa de sentido completo e se encerra com um ponto. Podemos dizer que, no exemplo anterior, ele pediu que colaborássemos, temos um período, pois há orações e sentido completo, beleza? Dependendo do número de orações que forma o período, ele pode ser simples ou composto. O simples é formado por uma única oração. Vejamos o exemplo. A inflação continua alta e o composto é formado por mais de uma oração. A inflação continua alta e os salários continuam baixos. Fácil, né? Agora, vamos estudar um pouco mais o período composto. O período composto, como acabamos de aprender, é aquele que contém duas ou mais orações, certo? Então, o período composto pode ser por coordenação ou subordinação. Calma, tranquilinhos, aprenderemos passo a passo. Vamos para o exemplo. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Temos a primeira oração. Não tenho dinheiro. E a segunda, portanto, não posso pagar. Essas orações são independentes sintaticamente. Epa, que isso? Uma não depende da outra para completar o sentido. Pensem comigo. Temos na primeira oração o sujeito oculto, eu. Eu não tenho dinheiro, sentido completo. E na segunda, portanto, eu não posso pagar, também sentido completo. Por isso, classificamos o período composto por coordenação. Agora, no exemplo abaixo, ninguém sabe onde fica o museu. Quando separamos as orações, temos ninguém sabe e onde fica o museu. Na oração ninguém sabe, há sentido completo?
isso? Não! Ela depende da oração onde fica o museu para completar o seu sentido. Ou seja, é um período composto por subordinação. Uma oração é subordinada à outra, é dependente sintaticamente, ok? Agora, vamos nos aprofundar no estudo do período composto por coordenação. Como aprendemos, ele é formado por orações sintaticamente independentes. Essas orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Ih, professora, agora complicou. Nada disso. Vamos aprender. As sindéticas são aquelas que trazem conjunção e as assindéticas, as que não trazem conjunção. Vamos analisar o exemplo visto. Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Lembram? Temos a primeira oração, assindética. Não tenho dinheiro, e a segunda, sindética. Portanto, não posso pagar, pois ela traz a conjunção portanto, uma conjunção conclusiva. Agora que vocês já aprenderam que o período composto por coordenação traz orações coordenadas sindéticas e assindéticas, quer dizer, com ou sem conjunção, vamos estudar as sindéticas, que são, beleza, sexto ano, as que trazem conjunções. São 5 tipos. Vejam: aditivas, adição, soma de pensamentos, principais conjunções aditivas, e, nem, não só, mas também, mais ainda. Caetano Veloso canta e compõe muito bem. Ele não trabalha nem estuda. Adversativas exprimem contraste, oposição. Pedro trabalha muito, no entanto, ganha pouco. O time jogou bem, entretanto, não conseguiu a vitória. Principais conjunções adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Alternativas exprimem escolha. Fale agora ou cale-se para sempre. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Principais conjunções alternativas: ou, ora, quer. Explicativas, explicação, justificativa, exprimem motivo, razão. Principais conjunções explicativas: que, porque, pois, porquanto. Choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Conclusivas, exprimem conclusão. Principais conjunções conclusivas: logo, portanto, assim, por conseguinte, por isso. Penso, logo existo. Está ventando, por isso as árvores balançam. E aí, bora praticar? Vejam a imagem. Siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças. Siga o Zé Gotinha, primeira oração. E proteja a saúde das crianças, segunda oração. Trata-se de um período composto por coordenação. Vamos analisar. A primeira oração é sindética ou assindética? Excelente, sexto ano! A sindética não traz conectivo, conjunção. E a segunda? Isso mesmo, sindética. Mas qual o tipo? Qual a conjunção? Muito bem, conjunção e. Então, é uma oração coordenada sindética aditiva. Como vimos, está adicionando uma ideia à outra. Bom, galera, a nossa videoaula termina por aqui, mas tem muito mais na sua UE e nos podcasts. Não deixem de conversar com o professor. Um grande abraço e bons estudos!